Muito bem, pessoal. Aqui é o Matheus, do canal. E eu fiz o primeiro vídeo, né, falando com minha mãe e meu pai sobre como era a infância, né, pelo fato de terem problema, deficiência visual, né? E falamos lá perguntas, né, sobre como era a vida, como formaram, se sofreram na infância, né? E hoje vamos continuar com a parte 2 porque o primeiro vídeo ficou horrível, né? Então vamos ver como que vai ficar esse próximo vídeo, né? E agora vai dar tudo certo, o vídeo vai ficar ok, por causa que no primeiro deu tudo errado, né? Tivemos muito imprevistos aí, mas agora vamos tentar fazer direitinho, do melhor jeito possível, para que vocês gostem do conteúdo e continuem espalhando para as pessoas. Muito bem, pai. Pode falar um pouco sobre você, seu nome e de onde você nasceu e onde você formou e estudou. Então, eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas, que chama Caetanópolis. Nasci e cresci lá até num certo ponto. Depois eu vim para Belo Horizonte, porque nessa cidade não tinha escola especializada para nós que é deficiente. Aí eu tive que vir me se virar aqui na cidade grande. Chegou aqui, eu fiquei internado numa instituição que chama Instituto São Rafael. Aí eu passei um período lá, e depois eu então iniciei na escola normal, né? Ou seja, eu fiz o meu primeiro e uma parte do segundo grau nessa escola e depois eu fui estudar em escola normal. E por aí sou a minha vida. Sim. E o senhor é deficiente visual, né? Qual é o seu tipo de problema que o Ah, senhor tá. tem? Na verdade, a minha deficiência, para mim, eu já nasci com ela, mas ela foi adquirida a certa idade, que foi após aos 5 anos, eu apresentei uma deficiência que chama catarata, mas é a catarata congênita, porque para você que não sabe, tem a catarata, né, que ela dá acima do olho, você tirou, acabou, a visão volta ao normal. Sim. Só que a minha, ela é a congênita, ela dá no fundo do olho. Ah, sim. Aí eu retirei a catarata, mas atrofiou o nervo óptico. Sim. E aí eu não tive mais a visão normal. Eu perdi grande parte da visão. Hoje, se eu tiver 15% é muito. Ou seja, para quem não entende, 15% é só para andar. Ah, sim. Só para andar, praticamente. Então o senhor, assim, não consegue enxergar de muito longe, o senhor só enxerga de perto. É engraçado que cada deficiência tem ali o seu dano, né? A minha é engraçada que, por exemplo, se você chegar perto de mim com uma roupa e eu já te ver com aquela roupa, você pode ir para onde que você for. Depois, se eu te ver de novo, numa certa distância, eu vou te conhecer porque eu já tinha visto você pela roupa. Ah, sim. Entendeu? Agora, se do nada você chegar perto de mim e não conversar, eu não vou saber quem é você. Sim. Aí você tem que conversar. Pela conversa eu vou saber que é você. Ah, sim. E no seu cotidiano, na sua vida, por exemplo, para pegar um ônibus, é complicado? Você precisa de ajuda de alguém ou você consegue pegar sozinho? Boa! Essa pergunta é maravilhosa. O que acontece? Cada deficiência tem a sua dificuldade. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que tem um problema até mais grave que o meu, um descolamento de retina, talvez uma glaucoma, uma coisa do tipo, Sim. que ele consegue ver ônibus. Talvez ele enxerga menos do que eu para algumas coisas, mas para outras coisas ele consegue identificar melhor. Sim. Em questão do ônibus, no meu caso, aí já complica. Eu consigo ver que tem um número lá, Sim. mas eu não consigo identificar o número. Sim. Eu sei que o número tá lá de todo tamanho, mas eu não consigo ver que número que é. Ah, fica embaçado. Fica embaçado. Na verdade, não é bem embaçado. Como é que eu vou dizer? Eu acho que é o campo visual mesmo que não alcança. Ah, sim. Entendeu? Como o número é branco, então eu vou ver que o número, que ele tá lá por causa do branco. Ah, sim. Mas eu não vou saber qual que é o número. Por causa do foco também, né? Do olhar. Exatamente. A não ser que ele chega próximo. Se ele chegar ali para talvez ali uns 8 até 10 metros, talvez, se eu não estiver enganado, não, ainda põe menos, uns 5 metros, aí eu vou conseguir identificar o número. Assim. Tá? Aí eu vou identificar o número, mas meio embaçado. E a hora que ele aproximar mais, eu vou saber que é o número. Sim. E esses ônibus agora, que esses visor fluorescente, né? Sim. Essas luzes, isso aí acaba complicando mais ainda, que aí mistura tudo. É que a luz brilha e atrapalha. Atrapalha tudo, mistura tudo. É.
Mas assim a gente vai vivendo. Se você me perguntou a questão do ônibus, então a nossa dificuldade é essa. Agora, para pegar o ônibus, é assim, ou a gente vai para o ônibus, pergunta o motorista que ônibus é, ou então a gente depende de uma outra pessoa no ponto para parar o ônibus pra gente. Sim. Entendeu? Muitas das vezes a gente tem que ir por esses dois lados. Chegou no ponto, não tem ninguém, para o ônibus e pergunta. Se Sim. tem gente, você recorre àquele que está lá. Sim. Essa é a nossa vida. Entendi. É até interessante, isso aí é até interessante, só concluindo aqui, que tava eu e um colega no ponto e pediu uma outra pessoa para parar o ônibus para nós. Aham. Aonde veio 3 ônibus. Aí ela virou para mim e falou assim, ó, o ônibus seu é o de trás. Mas não falou se era o de trás do primeiro ou de trás do segundo. Aham. Né? Ela falou que era o de trás. O colega meu, eu corri para um lado, eu corri para o outro, ele entrou em um e eu entrei no outro. Entendi. Aí eu liguei pra ele, onde é que você tava? Tô dentro do ônibus. Aí eu também tô, ué. Mas cadê o seu? Eu tô aqui, ué, eu também, ué. Só que ele tava em um e eu no outro. Ah, então sim. a gente tem esse desacerto. É, normal. E você pode ficar tranquilo, viu? Se quiser fazer pergunta aí também, fala pra gente de onde você está. E a escola que o senhor estudou, é uma escola normal, assim como qualquer aluno estuda, ou foi uma escola própria para deficiente visual? Não, então, igual eu havia falado lá atrás, a escola ela é especializada para deficiente visual. Mas o primeiro grau, que é o ensino fundamental, ele é só para deficiente. Uhum. Do ensino médio para lá aí já misturava. Uhum. Né? Hoje já não tem mais essa escola desse jeito. Hoje Entendi. já não tem mais essa forma, tá? Hoje existe a escola, mas com outro, música, é só o ensino fundamental, não tem mais o ensino médio lá. Ah, sim. Mas antes era assim, na minha época era assim, era o ensino fundamental só para deficiente e o ensino médio que era misturado. Ah, sim. E aí a gente fazia o ensino médio e ia terminar os seus estudos, para quem quisesse, fora lá da escola. Sim. E o senhor disse que tem a catarata, né? Uhum. Aí na época em que o senhor ainda era jovem, criança, o senhor não precisou usar óculos? Ou lentes de contato? Ah, tá. As lentes eu ainda uso até hoje. Né? Voltando ao áudio lá atrás, se eu não usar lente, a visão ainda é pior ainda, tá, pessoal? Uhum. Então hoje eu enxergo esses 15%, igual eu havia falado lá atrás, devido a essas lentes. Se eu tirar a lente, eu já não vejo nada, só a claridade praticamente. Sim. Então o que acontece? Eu perdi na sua pergunta aí. Você perguntou. Desculpa, eu perdi na sua pergunta. Era da lente de contato, se o senhor atrás, enquanto o senhor era jovem. Ah, tá. Então os óculos, eu uso óculos, lente de contato ou óculos, desde a minha primeira cirurgia, que foi aos 5 anos de idade que eu retirei a catarata. Aham. Aí para ajudar eu usava, ou tinha que usar óculos ou tinha que usar lente. Como eu era muito novo, eu não estava se adaptando às lentes, eu tive que usar um certo período da minha vida, eu então usei óculos. Eu iniciei tudo com óculos. Sim. Como o óculos é muito grosso, me incomodava muito, escorregava muito dos olhos, pelo tanto de grau que ele tinha, aí eu passei a usar lentes. Sim. Que as lentes incomodavam menos, né? E assim uso as lentes até hoje. Então tudo iniciou ali após os 5 anos de idade. Sim. E sobre as lentes, qual era o grau, assim, hoje? O grau do seu olho? Olha, começando com os óculos, eu usava óculos com os graus aí de 12, 11,75. Nossa. Tá? Ó, pra você ver, hein? 12 no esquerdo, 11,75 no direito. Portanto, eu enxergo mais do direito e quase nada do esquerdo. Sim. Aí hoje, com as lentes de contato, já caiu um pouquinho. Uhum. Aí já é 11,5 em um e 11,75 no outro. Mas os 11,75 passou pro direito. Sim. Aí eu uso, em vez de eu usar 12 no direito, eu uso 11,75 no direito e os 11,5 caiu pro esquerdo. Ah, sim. Pro direito. Né? Então, confundi aí. Os 11,75 ficou no esquerdo, que era 12, passou a ser a 11,75, e o direito de 11,75 caiu para 11,5. Ah, sim. Aí ficou assim. Entendi. Quase nada, mudou quase nada praticamente. Entendi. E na escola? O senhor tinha muitos amigos, eles aceitavam do jeito que você era, ou eles julgavam você, né, pela sua aparência, pelo fato de você ser deficiente? Você fala nas escolas? Então, assim, a gente tinha um certo problema. Quando, na escola normal, quando eu era criança, sim. antes de eu entrar na escola especializada,
A gente tinha talvez uns preconceitos, né? Sim. Vamos dizer assim, dessa forma. As pessoas... eu sempre era... Eu não posso falar que eu sempre era o mais lesma da turma, não. Mas eu sempre era... Todas as brincadeiras eu me classificava como carta branca. E eu já estava até acostumando com esse negócio de carta branca. Era as brincadeiras, era tudo. Ah, vamos brincar lá, vamos brincar lá. Para não falar que eu não ia enxergar, eles me colocavam como carta branca. Ah, sim. Né? E tinha essas coisinhas assim e tal. Sentava próximo ao quadro ali para ter menos dificuldade. Conhecimento maior. Isso, aí a gente, para poder entender um pouquinho mais, sentava mais perto da professora. E assim a gente ia levando a vida. Sim. Até no ponto de eu aprender o braille, que é a escrita para nós que é deficiente. Ah, sim. E na escola, o senhor era educado, o senhor era inteligente, estudioso, fazia todas as atividades? Cara, é aquele negócio. Acho que estudioso, eu posso dizer, e talvez uns 70%. Eu era preguiçoso, mas não era tanto assim também não. Eu era meio bagunceiro. Bagunceiro, eu às vezes não entregava para casa, mas assim, eu era daquele que quando eu fazia bem. Tá? Talvez eu não fazia, mas quando eu fazia, eu dedicava bastante. Ah, sim. Portanto que na faculdade mesmo, que nós vamos chegar lá, que eu vou explicar um pouquinho, eu não fiquei pendente de matéria nenhuma. Nenhuma. Só no terceiro período que eu tive que fazer uma suplementar, que era de psicologia. Mas mesmo assim, eu dedicava bastante. Quando eu perdia nota, eu corria atrás. Eu perdia muita nota, mas eu corria atrás. De preguiça mesmo, sabe? Quando eu pegava firme ali, eu fazia. Eu era preguiçoso. Talvez eu não custava fazer, mas quando eu fazia. Você fazia beleza, tudo. Fazia. É assim. E o senhor já teve muitos amigos? Já, na verdade, no meu começo quando eu estudava, eu fui ter amigos deficientes, foi depois que eu entrei na escola. Sim. Que chama Instituto São Rafael, que é a nossa escola aqui especializada. Ah, sim. Eu fui conhecer deficiente lá. Na cidade do interior mesmo, como é uma cidade bem pequena, eu não conhecia. Aí eu vim ter amigos deficientes, foi aqui mesmo em Belo Horizonte, depois que eu entrei nessa escola. E assim eu tive bastante. Entendi. E nas escolas, por exemplo, os professores, eles... Peraí. O senhor... Assim, quando o senhor, a primeira vez, o senhor teve um amor na vida, né? Por exemplo, uma namorada, ela te aceitou? Ou ela tinha o mesmo problema que você? Ou na hora ela aceitou a sua deficiência? Na verdade, como eu tinha um pouco de visão ainda, então talvez para a pessoa não apresentava assim tanta indiferença, pelo fato de eu enxergar um pouquinho. Entendi. Mas eu fui ter mesmo foi depois de uma certa idade, devido à deficiência. Era tudo mais difícil para nós. Pode falar preconceito, a desigualdade. Hoje, devido à inclusão social que nós temos, né, que misturou os deficientes em escolas normal, então o pessoal foi tendo mais intimidade com o deficiente. Mas antigamente o deficiente namorava deficiente, se envolvia mais com o deficiente. Era mais complicado. Hoje não. Hoje já tá tudo bacana, tá tudo misturado. O povo já tá conhecendo mais o deficiente. A única coisa que nós preocupamos é que manda o deficiente para uma escola normal e às vezes o professor não tem aquele preparo. Não sei se você ia fazer essa pergunta aí. E o senhor, quando era pequeno, o senhor já buscou algum tratamento assim, profissional mesmo, para tentar salvar você desse problema? Para você voltar a enxergar normalmente? Sim, é igual eu falei lá atrás, né? Eu fiz a minha primeira cirurgia com 5 anos. E lá no Instituto Wilton Rocha, que é um hospital aqui de oftalmologia. Sim. Lá eu fiz a minha primeira cirurgia. Então, assim, o médico já havia afirmado, né, que devido ao meu problema, o atrofiamento do nervo óptico, e ia ficar nisso. Então não tinha cura mais? Não tinha recurso. Devido ao atrofiamento do nervo óptico, né? Ah, sim. Mas isso, quando o senhor era criança, o senhor mesmo ficava decepcionado consigo mesmo? Tipo assim, ficava triste com isso? Queria ser, assim como muitas pessoas, né, enxergar normal? Essa pergunta sua é maravilhosa. Vamos lá. Eu toda a vida tive o sonho de dirigir.
tá? Toda vida eu tive o sonho de dirigir. Devido à perda de visão, não posso. Sim. Eu tinha sonhos de ter meu carro, não posso. Uma moto, talvez, não posso. Tem coisas que, infelizmente, nós somos privados. Uhum. Nós não tem jeito. Nós somos limitados, sim, em algumas coisas. E a gente tem que conhecer isso. Mas eu tive vários sonhos que, infelizmente, é interrompido devido a essa visão minha. Sim. Mas a gente vai acostumando, cara. Tem hora que a gente até esquece que a gente é deficiente. Acostumou, basicamente. Acostumamos, E é uma pergunta que, assim que o senhor saiu da escola, o senhor é formado? Sim, eu trabalho com massoterapia, eu fiz direito, mas não continuei. E mexo com música há alguns tempos. Sim. Inclusive tem até uma banda. Tem, nós temos a banda, você que tá aí no Kauai aí, pode entrar lá, viu? Chama Forró Cabra Cega. Todos nós somos deficientes visuais. Sim. Todos. Os músicos, né? Todos os músicos nós não enxergamos. Sim. Mas a gente consegue enxergar todo mundo que tá dançando. Brincadeira. Chama Forró Cabra Cega, pode, se você quiser visitar lá, tem lá no YouTube, para todos os lados. Sim. E então, assim, é engraçado que a música, eu comecei no Instituto São Rafael. Lá tudo começou, na Alveza, minha história. Né? Então hoje eu mexo com isso. E após o senhor fazer a faculdade, de começo, eles aceitaram você? Porque tem muitas empresas muitas faculdades, né, que acham que pessoas deficientes não merecem nada, né, por causa da sua deficiência. E o que o senhor acha disso? Eles aceitaram você no começo? Essa pergunta sua também é boa. Você que é um deficiente, que está nesse momento aí assistindo, talvez você tenha um parente que tem a deficiência, então isso é para você. Porque talvez o deficiente ele forma naquela área e acha que não vai dar conta, que forma ali e acha que tem que ficar ali, pronto, acabou, que é só estudar. Não, você pode ficar tranquilo. Hoje tem todos os recursos para nós. Todos os recursos para nós. Então, eu assim, no começo eu até achei, eu acho que eles não vão confiar em mim devido à minha deficiência e tal. Mas aí depois que eu fui que enganei que não. Que acho que depende de cada um mesmo. Muitos ainda aceitam a pessoa. Sim, muitos lugares aceitam. Talvez no começo não vai ter aquela segurança devido à sua deficiência e tal, mas depois vai, né, atualizando, vai consertando, vai vendo que o deficiente ele é capaz de qualquer coisa, não é porque ele é um cego, um surdo, um mudo, um físico, não. O deficiente ele é capaz de qualquer coisa. Sim. Isso é com certeza. E sobre Peraí. Sobre a próxima pergunta. O senhor disse que é formado em... Eu sou massoterapeuta, trabalho com massagem, extensão muscular, redutora, modeladora. E como é o seu trabalho? Então, esse trabalho de massoterapia, para nós que é deficiente, é um trabalho muito bom, porque você trabalha contato, né, com as mãos. Então, para nós é uma área muito boa, para o deficiente visual. E aí eu gostei, eu vi o primeiro amigo na área, gostei, ele falou para mim por que eu não faria uns cursos e tal. Eu fui, interessei e fiz esse curso. Aí eu trabalhei em eventos, e assim a gente vai ficando conhecido e graças a Deus a gente vai tocando a vida. Mas pro deficiente não é fácil não. Não é qualquer área que enquadra pro deficiente. E na banda, como vai a vida na banda? Você disse que o nome da banda chama Cabra Cega. Isso. Vocês fazem muitos shows? Isso, é Forró Cabra Cega. Cabra Nós temos Cega. um histórico bom, já viajamos, né? Fizemos show já na Suíça, se eu não me engano, em 2007, 2006, já tocamos no Brasil, fizemos várias viagens. E ali todo mundo deficiente. É até engraçado que dentro da van a gente vai contando casos, piadas com nós mesmos, para poder aliviar. Porque você não poder enxergar, você enxergando pouco já é difícil, imagina você não podendo enxergar. Né? Aí vocês fazem muitas viagens? Depois que entrou a pandemia, a gente está um pouco parado. Mas agora está voltando tudo de novo. Mas nós já fizemos bastante viagem, já conhecemos bastante lugares, já
É, é engraçado que a gente apresenta o deficiente por aí, porque nessa cidadezinha do interior tem muito deficiente que é parado, Sim. que às vezes até por conta da família, que para ele, acha ele um coitado. É. Aí a gente leva também essa E acaba atrapalhando a vida pessoal da pessoa. atrapalha, porque o deficiente ele quer crescer e às vezes ele não tem oportunidade. A própria família tira ele da oportunidade. Exatamente. A família acha que ele não tem um porquê, né, ficar fora, porque já que ele é um deficiente, e acha que eles... Opa! Talvez eles nem deveriam existir, né? Isso é o que a família pensa. É difícil, cara. A vida do deficiente no interior ela já é difícil em si, né? Então, as oportunidades são poucas. O emprego também é muito difícil. Muito difícil. Por isso que muitos vêm para a capital, né? Para cidades grandes, para buscar uma oportunidade melhor da vida. É porque é maior e tem mais conhecimento para deficiente, né? Tem mais deficiente. Tal. E sobre as pessoas que têm deficiência visual, você acha que essas pessoas... Qual mensagem você daria para essas pessoas? Eu digo o seguinte, talvez você tenha uma deficiência visual, né? Tratando de deficiente visual, você acha que está tudo perdido, é engano seu, meu amigo. Você pode tirar isso da sua mente, da sua cabeça, porque não tem nada perdido para nós, não. Hoje, antigamente, nós não tínhamos tanto recurso de hoje. Hoje está tudo mais fácil. Nós temos aí, quer entrar no computador, nas redes sociais, tem sistema de voz. Né? Celular, hoje tem sistema de voz. Antigamente, alguém tinha que ler uma mensagem para você quando chegava. Hoje você já pode ler sem ninguém ficar sabendo. Né? Então, assim... Hoje já está tudo muito fácil hoje para nós, muito mais fácil para nós hoje. Então você que está aí, talvez que acha que está tudo perdido, não pensa assim não, porque a tendência é melhorar mais ainda. Sempre a luz no fim do túnel. Sempre a luz no fim do túnel, sempre a luz. Você pode ter certeza que há essa luz. Sim. Então pode ficar tranquilo. Hoje, com a inclusão social, com as misturas do deficiente no meio dos demais, tá todo mundo tendo mais acesso ao deficiente, mais conhecimento. Sim. Então tá facilitando. E sobre a tecnologia, o senhor acha que no futuro, talvez não muito distante, mas muito próximo, terá alguma cura para deficientes visuais, tipo a cegueira, por exemplo? Tem muitas pessoas que ficam cegos e não tem mais volta, né? Já que o olho... né, é o canal onde entra a luz para a pessoa ver o mundo, né? Por exemplo, o nervo óptico acaba não funcionando mais, né, na pessoa. Você acha que a tecnologia pode avançar o suficiente para fazer com que as pessoas que não enxergavam voltem a enxergar novamente? Sim, a tecnologia, ela sempre avança, mas precisa do homem para manobrá-la. Né? A verdade é essa, ela avança, mas sozinha ela não vai. Ela precisa de alguém para executá-la. Sim. E o que acontece? Existem muitos ditados que a gente ainda tem esperança, que é o chip na nuca para poder voltar à visão do deficiente. Tem as tecnologias estão avançando aí, já tem carro que já tem sistema para o deficiente dirigir, tá em teste já. Inclusive tem até carros que pessoas que não têm braços, né? Sim. Que conseguem dirigir apenas usando os pés. Sim, então a tecnologia está avançando para todo lado, tanto para nós que é deficiente, como para os outros lados também. Então nós temos essa esperança de melhoria, nós temos. Vai chegar um tempo que a tecnologia está tão avançando, que quem nascer cegas vai ter um jeito para enxergar no primeiro dia de vida. Né? E o senhor confia na tecnologia? Sim, eu confio muito, confio, acredito, e é isso aí. Nós temos esperança. Se a gente não tiver esperança, você não consegue nada. Então tem que ter esperança. Sim. E sobre a política, você acha que o governo deveria ligar mais para essas pessoas deficientes? Eu digo que o mundo não foi feito para deficiente. O deficiente, ele vive no mundo. Sim. Então, assim, a gente vive no mundo, então a gente depende das pessoas. E os políticos hoje, inclusive nós temos políticos deficientes, que promete, fala que faz e não faz. Então, eu não sei se eu posso dizer que a gente acredita no político. Eu não sei se eu posso dizer isso. Mas até então eu tenho esperança. Né? No trabalho de alguns aí, eu tenho esperança. Todos eles fazem apenas ilusões para as pessoas acreditarem neles. Sim.
Exatamente. É engraçado que muitos aí, às vezes, sabem que não vai dar conta de fazer e promete, né? É, Mesmo sabendo que não vai dar conta. só pra enganar o povo. A verdade é essa. Mas as coisas só estão melhorando, né? Porque no passado, muitos países, né? Por exemplo, na Primeira, Segunda Guerra Mundial, muitos deficientes foram os que sofreram. E Pegando... tanto que eles até executavam as pessoas deficientes à Sim, toa, né? Pelo fato de eles não valerem nada, e acham que eles não deveriam nem existir, né? Já que eles não serviam nem para trabalhar, nem para sustentar a família e tal. inclusive que quando nascia um deficiente, eles até mandavam matar, É, executar, né? é, Porque não dava lucro pro país, é. não ia servir Não para tinha nada. emprego. Não ia servir para nada. E hoje em dia as coisas mudou, tem até deficientes que têm suas próprias empresas, que Sim. são donos aí de suas operadoras e tal. Antigamente o deficiente era fazer o primeiro e segundo grau, ou seja, ensino fundamental, ensino médio, acabou. Ali já é um deficiente bem estudado. Hoje não. Hoje o deficiente ele tem empresa, que você falou, tem empresa, ele forma, ele quer mais, ele quer evoluir, ele não para no tempo não. Mesmo sabendo que ele não vai dar conta, ele é persistente. Lá na faculdade mesmo, um colega pensou em parar a faculdade. Aí ele virou para mim e falou assim: ô Léo, eu tô quase parando a faculdade, mas eu vejo você com todas as suas dificuldades, dependendo das pessoas. Como que você consegue, cara? Para mim tá tão difícil, olha que eu enxergo normal. Eu virei para ele e falei assim: porque eu sou persistente e teimoso. Né? A nossa senha é essa: persistente e teimoso. Sim. Porque a gente sabe que é difícil para nós. E mas se a gente parar ali, você não consegue nada. E os deficientes são exemplo de pessoas que não desistem. Sim. Porque muitas pessoas aí normais, né, que tem tudo, estão fazendo, por exemplo, a faculdade, elas desistem, né, no meio do caminho, vê que é difícil. Mas elas olham para os deficientes, vê que um deficiente que conseguiu tudo, conseguiu seus estudos, conseguiu formar, conseguiu ter seu próprio emprego, ter seu próprio dinheiro, né, investir e tal. Aí eles olham para esses deficientes e falam: se eles conseguiram, por que eu estou desistindo? Por que eu também não posso? Exatamente, porque muitas das vezes, eu vou ser sincero com você, meu amigo, com você, minha amiga, é porque quando há interferência familiar, talvez o deficiente ele para no tempo. Sim. Mas também depende do querer do deficiente. Do querer. Se o cara fala assim: não, vou estudar, eu vou formar, eu vou ser isso, vou ser aquilo e pronto. Eu saí muito cedo de casa. Sim. Às vezes eu tive coisas da minha vida que falta de um auxílio de pai, um auxílio de mãe que eu não tive do meu lado. Sim. Então eu tive que me se virar na vida. Às vezes errando aqui, errando ali, e igual todo mundo erra mesmo, ninguém é perfeito. E assim a vida da gente. Mas se você não meter o pé e não falar que não, eu vou seguir em frente, você não segue não. Exatamente. Principalmente pro deficiente. Porque ele depende das pessoas. Exatamente. Ele depende das pessoas. Então você, meu amigo, você que é mãe, você que é pai, tem um filho deficiente aí, não deixa ele ficar dependendo de você não. Põe ele pra frente aí, porque ele tem sangue pra correr na veia, viu? Tem história pra levar pra você aí. Exatamente. Assim como muitas pessoas têm inimigos, que, por exemplo, que vê a pessoa realizando o seu sonho, né? Por exemplo, que o principal são os deficientes, vê realizando o seu sonho e ela vai lá e barra essa pessoa, coloca uma pedra no meio do caminho para essa pessoa não conseguir passar. Acaba falando: não, você não vai conseguir porque você é isso, você tem essa deficiência e vai chegar no meio do caminho que eles vão te barrar, que as pessoas vão rir de você do jeito que você é. Isso aconteceu com o senhor? Não, até que o meu, até que não. Como eu morava em Caetanópolis, então eu conheci um vereador que ele me apresentou um casal deficiente que já estudava aqui em Belo Horizonte. Sim. Então esse casal fez um convite para minha mãe deixar eu e o meu outro irmão mais velho estudar aqui. Sim. Ela custou deixar aquele negócio de mãe: tadinho, ele é deficiente, eu acho que ele não vai conseguir, que não sei o que e tal. Aí muita gente buzinou no ouvido dela lá e acabou que ela deixou. Sim. Porque senão ela não deixava também. Uhum. Porque a vida no interior é assim. Uhum. Tudo deles tadinho, coitado, aí ele não vai dar certo, ele não vai aguentar, ele não enxerga, que não sei o quê, mas não sabe que no fim do túnel, é o que nós falamos lá atrás, existe a luz. Sempre a luz. Hoje em dia, por exemplo, né, tem muitos deficientes que têm trabalho, né? Sim, e eu ainda te falo mais, porque quando nós falamos de política lá atrás, eu acho que a política também existe um bocado de culpa nisso aí. Eu vou explicar o porquê. O governo inventou aí o BPC, que é
O BPC é o benefício de prestação continuada, Sim, que é onde eles recebem um salário mínimo, né, para sim, poder viver. sim, Então, assim, isso acabou tirando um pouco do interesse do deficiente, e talvez até mesmo do interesse da família. Porque o cara recebe um salário ali nesse BPC e fica em casa. A família acha que ele já recebe um salário que para ele já está ótimo. sim, Então não precisa dele evoluir. sim, E assim o deficiente fica preso. Né? Não digo todos os deficientes, mas muitos são assim. Depende do benefício do deficiente para viver. Então prende ele ali, não deixa ele continuar com medo dele perder, com medo dele não dar conta, e sendo que aquele dinheiro está servindo a família. sim. E o que eu acho mais é que o governo, né, deveria se importar muito com essas pessoas deficientes, né? Porque tem países que são exemplo, né, que se importaram, tipo a Europa, por exemplo, que é o continente mais evoluído do planeta. Lá as pessoas, todo mundo, muitas pessoas lá têm trabalho, né? É difícil de você encontrar um desempregado. Todo mundo lá trabalha, todo mundo tem seu salário, né? Que ninguém reclama do seu país, né? Aliás, os países lá são muito ricos. No Brasil, a educação é muito difícil, né? Já que lá na Inglaterra, por exemplo, quase 99% da população é alfabetizada. Na Alemanha, França, agora no Brasil, 93% é alfabetizada. E quem sofre com isso são as pessoas deficientes, aqueles que têm problema visual, aqueles que é, têm partes do seu corpo faltando, né? Por exemplo, pessoas que não têm braço, pessoas que têm problema na leitura, né? Pessoas com autismo. O Brasil é um país que não se importa tanto com a educação e os políticos deveriam avaliar isso, né? Se importar com essas pessoas. O que o senhor acha de que o Brasil precisa melhorar bastante com essas reformas, ou que basicamente o Brasil não tem salvação? O único jeito é buscar salvação em outro país, por exemplo, os imigrantes, né? Muitas pessoas saem do Brasil para buscar uma vida melhor nos Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos muitos imigrantes brasileiros vão para lá. O senhor acha que o Brasil tem salvação ou que basicamente, infelizmente, o único jeito é sair daqui e buscar uma vida melhor em outro mundo? Olha, enquanto existe uma luz no final do túnel, a gente vai acreditando na sorte. Mas o país, ele tem mais para oferecer. Ele tem muito mais para oferecer. Só que, igual eu te falei, infelizmente, se você for procurar aí as campanhas na área política, as propagandas, essas coisas, você não vê falar que eles vão cuidar do deficiente. Você vê falar que eles vão mudar a área da saúde, a educação, mas você não vê falar que vai melhorar para o deficiente. Aquele desempregado vai ter emprego, aquele analfabeto vão ser alfabetizados. Exatamente. Porque, na verdade, eles criam as leis e muitas empresas não cumprem com aquilo. Por exemplo, a empresa ela é obrigada a preencher uma cota que é determinada por eles para deficiente. Eles não cumprem. Ou às vezes o deficiente vai lá procurar um serviço, se chega um deficiente visual lá atrás de um serviço, você vai colocar um que perdeu um dedo, que é mais lucro para eles. Sim. Então tem essas desigualdades, essas diferenças, essas coisas assim, entendeu? Entendi. Mas a gente acredita futuramente que as coisas vão melhorar. Inclusive, eu estava falando da Europa, é um continente mais desenvolvido do mundo, né? Que as pessoas lá têm trabalho, ninguém reclama de nada do seu país, e no Brasil tem isso, né?